Olá! Eu escolhi um lugar super bacana para falar aqui com você hoje, para encerrar nossa semana sobre temperamento, sobre autocontrole, autoconhecimento. Você já se encontrou em uma situação em que você explodiu e depois se arrependeu? Situação em que você falou demais, movido por um sangue quente, pelo calor da situação. E passado esse momento, você viu que você exagerou, que foi intempestivo, que foi descontrolado, que foi precipitado. Pois é, certamente você já passou por uma situação dessa, principalmente com o filho. E provavelmente seu filho já deve ter vivido isso com você também inúmeras vezes, porque no final das contas é uma fase em que é mais comum esse descontrole por parte dele. A gente já vem falando sobre isso. Mas meu foco aqui é contigo, mãe, pai, adulto, supostamente maduro, experiente e, com sorte, que se conhece. É tão importante a gente começar a se conscientizar sobre as nossas atitudes e comportamentos. Eu também venho falando muito sobre isso, porque eu vejo que é um ponto crucial nessa função, nesse papel de educador dentro de casa. A gente costuma dizer que é tão importante dar exemplo, mas na prática esse exemplo é tão difícil de ser dado, porque a gente acaba se deixando levar pelas situações e se fosse fácil o autocontrole, muito provavelmente a gente teria menos problemas. Mas eu queria contar uma história aqui para vocês de uma situação que eu vivi, dentre muitas, e que realmente me fez pensar e regredir, voltar à situação de uma forma diferente. Teve uma vez que eu saí para jantar com meu filho. Escolhi um lugar que ele é fã, exatamente para compor uma situação de completo prazer, leveza, sabendo que teria mais chance de tudo correr bem, de dar certo. A gente foi num restaurante novo, japonês, comida que ele adora. E até a nossa chegada lá, tudo estava fluindo muito bem. A gente conversando sobre amenidades e até entrando em alguns assuntos mais sérios. Mas durante a conversa e durante o jantar, as coisas foram mudando. E a gente começou a adentrar em assuntos mais cascudos, mais difíceis. O que é natural e até bom para mãe de adolescente, né? Porque normalmente é tão difícil a gente travar, firmar conversas desse tipo. Então foi uma grande oportunidade, eu recomendo esses momentos sozinha com o filho, em um ambiente diferente, em um ambiente em que os dois gostem de estar, porque promove esse tipo de conversa. Só que essa conversa foi ficando cada vez mais séria e pelo meu descontrole, eu espanei mesmo. Desci o barranco, sabe? E olha que eu venho num trabalho tremendo de autoconhecimento, de autocontrole, de conhecer meu temperamento, de saber que melhorias eu posso promover e devo promover para estabelecer relações melhores. Mas naquele momento a nossa conversa descambou para uma discussão muito forte, muito dura até. Porque para mim era uma situação, era um tema que me trazia emoções muito ruins, lembranças muito ruins, e que eu não estava tratando devidamente. Então dali por diante, o meu tom de voz se elevou, a minha irritação foi notória, e eu comecei a falar palavras muito duras, comecei a dizer coisas muito difíceis, que por mais que eu tivesse, não digo razão, mas que eu tivesse motivos, que eu tivesse, ele soubesse que eu tinha esse sentimento que ainda era doloroso para mim, não justificava a minha reação. E
saldo disso tudo foi que antes mesmo da gente terminar o jantar, a nossa conversa acabou, o programa acabou. Dali mesmo a gente parou, pedi a conta, fomos embora e num silêncio de mágoa, de dor, de ressentimento, aquele programa que inicialmente era para ser saudável, alegre, leve, se tornou mais um momento de conflito com o filho adolescente. E aí eu comecei a refletir sobre isso depois e percebi como facilmente eu me deixo levar pelas situações e pelas emoções. Não estou trazendo aqui julgamento de certo e errado, de motivos plausíveis ou motivos para isso. Eu estou trazendo aqui para a situação e pelo tema que a gente vem tratando durante a semana, que como ser humano nós somos temperados por temperamentos, né? E não sei se vocês sabem ou leram, eu já escrevi sobre os temperamentos na adolescência. Existem 4 tipos de temperamento que estudiosos estabeleceram e discorrem sobre o assunto. É muito interessante ler sobre isso. E nós detemos os 4, mas algum deles em determinado momento sobressaem, são mais visíveis, são mais atuantes na nossa vida. E aí é importante a gente conhecer isso para que a gente se conheça mais e a partir disso a gente comece a trabalhar em melhorias. Porque ninguém é 100% em nada. E quando a gente fala de emoção, se a gente não domina as nossas situações e reconhece as ciladas, a gente facilmente é levado para o precipício mesmo. E foi o que aconteceu naquela noite com meu filho. Eu acordei muito mal no dia seguinte, super frustrada, triste e com muita raiva. Eu senti muita raiva de mim, mas antes de sentir raiva de mim, eu senti raiva dele. E foi muito curioso e muito ruim isso. Porque a raiva que eu senti aí é o trabalho de você realmente ir descobrindo as suas emoções, nomeando e puxando exatamente o que detona isso tudo. A raiva que eu senti dele a priori foi porque eu achava que eu estava sendo injustiçada. Eu tinha motivos para ficar brava daquele jeito. Eu tinha motivos para reagir daquela forma. A minha história e toda aquela situação que a gente estava discutindo tinha me causado muitas feridas e aquilo devia já ser conhecido dele. Então eu me senti primeiro injustiçada e aí veio a raiva. Mas depois disso, eu não desisti, eu continuei realmente fuçando bastante toda essa emoção, toda essa situação controversa que eu vivi. E a raiva veio de mim porque o problema era meu, a emoção ruim era minha. E se eu não tenho condição de conversar com o filho sobre isso, de que forma que eu vou ensiná-lo a também lidar com as suas emoções negativas, para que não caia em ciladas como eu caio até hoje, adulta, teoricamente segura de mim, teoricamente conhecedora de mim mesma, das minhas falhas, das minhas fragilidades. E tudo isso serve para alimentar não só uma leitura negativa sobre mim, mãe dele, como que minha mãe não tem controle, eu não posso mais falar com ela sobre isso. Então a gente acaba deixando até de conversar sobre situações mais difíceis, porque vem o medo de como minha mãe vai reagir, de como minha mãe vai lidar com essa emoção ruim, como que ela vai discutir o assunto comigo, será que ela vai conseguir me ajudar a lidar com essas emoções? Depois, ele mesmo incorporar esse tipo de atitude, por mais que o temperamento dele seja outro, seja diferente do meu, ele entender que dessa forma ele também deve reagir às emoções descontroladamente, vira um exemplo ruim. Não digo que simplesmente absorve o modelo,
Isso, com a recorrência desse modelo, desse padrão de comportamento, ele vai efetivamente reforçando essa leitura sobre mim, sobre como eu sou, como eu reajo aos problemas, de como eu lido com as situações adversas. E é curioso porque isso na prática acontece a todo momento. Tanto é que, passado muito tempo, outra situação, e agora mais recente, aconteceu o contrário, porque isso é um processo, né? Eu comecei a realmente me educar em relação a isso, a ler bastante, a aprender, a praticar, a ficar mais atenta, a tentar exercitar de outra forma, a reagir de outra forma. Então, recentemente eu tive uma nova situação que me comprovou que essa mudança está acontecendo. A gente também viveu, nós dois, vivemos uma situação de conflito com um terceiro. E diferente das situações anteriores, eu me vi nessa situação de cilada. E aquilo foi muito bacana, porque reconhecer a situação me deixou alerta para não cair na cilada. E foi o que aconteceu. Em vez de reagir intempestivamente, de ser grosseira, de brigar, eu simplesmente me recolhi, deixei que esse terceiro pensasse sobre o assunto, refletisse sobre o que estava acontecendo e que ele depois voltasse para a gente conversar sobre. Foi o que aconteceu, e o fechamento dessa história foi muito superior ao jantar vivido com o filho. Não só com essa terceira pessoa, mas também com meu filho, que presenciou a cena e viu o antes e depois. No dia seguinte, ele virou para mim e falou: mãe, em outros tempos você teria explodido. Eu não estava preparado para ver a sua reação e fiquei com medo de você brigar com ele. Aquilo me trouxe uma satisfação imensa. Não só um prazer de ver que eu estou no caminho, que eu estou descobrindo meios, que eu estou efetivamente praticando o que eu estou aprendendo e que estou vendo resultados novos, mas de ver também que eu estou me tornando um exemplo de transformação para o meu filho, que no final das contas enxerga o quê? A minha mãe não é perfeita, a minha mãe tem falhas, mas ela está tentando melhorar. Ela está fazendo por onde? E isso, o conjunto de tudo isso, gente, é tão bom para mim, como pessoa, como ser humano, como mãe, como amiga, como filha, como irmã, como mulher, mas também para filho. Porque o filho, ele deixa de idealizar a mãe, ele reconhece os defeitos da mãe, mas quando ele percebe que a mãe está tentando melhorar, está se esforçando para fazer diferente e está colhendo frutos diferentes, ele entende também que ele, também imperfeito, precisa se esforçar para ser melhor e que é um processo. A vida é isso. A gente não está aqui para viver no automático, muito pelo contrário. A gente não tem que aceitar que somos desse jeito, estamos acabados e pronto. Vocês que me aceitem como eu sou, não é nada disso. A gente escuta tanto isso de tanta gente. Eu sou assim mesmo, você quem me conhece sabe. Mas se cada um pensar dessa forma, o que vai ser das relações? O que vai ser do nosso desenvolvimento? Porque a gente não veio aqui a passeio. A gente está aqui para fazer o bem, para ser melhor a cada dia. A gente tem que buscar esse meio de se tornar um ser humano melhor a partir de hoje. E não olhando para fora, olhando para o outro, olha para a gente mesmo. E é isso que eu venho fazendo. E é isso que eu venho trazendo para você refletir sobre si mesmo, se for o caso, se te interessar, se você achar que deve e precisa. Mas quando a gente fala de pais de adolescentes, a gente está falando exatamente disso. Quantas verdades, quantos padrões a gente assume, acreditando que seja o único caminho de viver essa função que é difícil, essa função que é imperfeita,
que exige muita sabedoria da gente e não tem como a gente ser sábio sem a gente passar por um processo de transformação, de educação, de autodesenvolvimento. A gente tem muito a aprender, muito a mudar também. A adolescência é uma fase de transformação não só para filho, é para os pais também. Vamos fazer essa transformação ser boa. Porque o que mais existe por aí é gente dizendo da dificuldade, dos medos, das angústias, da impossibilidade de lidar com o filho adolescente. Lidar com o filho adolescente é muito pouco. A gente precisa conviver com o filho adolescente. A gente precisa se embrenhar nesse mundo adolescente para poder viver a fase junto de filho e com o filho. Porque aí sim, a fase ganha um novo frescor, ganha uma nova leitura, uma nova lente sobre a vida. A vida que é transformada para o filho e para os pais, que aprendem também. Eu te convido a fazer essa reflexão, eu te convido a ler sobre temperamentos, os 4 tipos. Eu vou deixar aqui um link muito interessante que eu descobri e que ajuda muito nessa reflexão e principalmente nas mudanças, nas atenções, nas observações. Eu vou deixar aqui o link para você. Querendo assistir outros vídeos, eu te convido a visitar o YouTube. Minha Mãe é um Saco também está lá como um depositório de vídeos para que você revisite lives, vídeos que efetivamente eu fiz para colaborar, contribuir de alguma forma com a minha experiência. E que você continue visitando o site. Existe muito conteúdo lá para que você reforce essas suas reflexões, que certamente são as mesmas que eu já tive e que venho tendo durante todos esses anos como mãe de adolescentes. Um beijo para você e até a próxima.